Olá pessoal, bom dia. Olha só, hoje nós vamos iniciar um novo assunto de história, tá? Nós temos visto, estudado os povos antigos e hoje nós vamos iniciar na lição 5, na página 324, a Grécia Antiga, tá certo? Então vocês vão fazer toda a leitura da página 324 até a página 327, onde termina com a expansão colonial, ok? Enquanto vocês vão fazendo a leitura, faz aquilo que a gente faz sempre, tá? Você vai sublinhando aquilo que você julga mais importante, ou então alguma palavra que você encontrou que você não sabe o significado, tá certo? Então você vai buscar o significado dessa palavra, você vai procurar saber o que ela significa, para que você possa entender o contexto de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que está exposto aí no livro, tá certo? Então começa com os gregos na antiguidade, onde viveram. Então busca lá saber onde é que eles viviam, os primeiros, né? No início da Grécia Antiga, como é que isso foi organizado, em qual parte que eles se localizavam, né? De onde iniciou essa população, a população da Grécia, onde foi que eles começaram, de que parte da Grécia que eles começaram a surgir, que começou a se formar esse povo, certo? Então, preste atenção em todos os mapas, tá? No mapa da página 324, mostra a Grécia Antiga por volta de 550 a.C. Na página 325, mostra a localização da Grécia Antiga no mundo mediterrâneo, onde é que a Grécia estava localizada. Logo também na página 325, inicia a formação do povo grego. Então você vai ver como que esse povo se formou, certo? Lê tudo, pessoal, com muita atenção, tá? Leiam com muita atenção, para que vocês possam entender como que isso aconteceu, como que esse povo se formou. Não simplesmente ler por ler, certo? Para responder uma questão, mas ler para que você possa entender e para que depois você possa explicar aquilo que você entendeu. Na página 326, como viviam as primeiras comunidades na Grécia. Então o povo se formou e agora como é que eles viviam? Como que eles passaram a viver? Esse povo que foi lá formado, como foi que se formou esse povo? A gente vai descobrir e agora a gente vai saber como é que eles passaram a viver. E na página 327, a expansão colonial. O que é isso, expansão colonial? O que aconteceu? Como foi que se expandiu? O que se expandiu? Então, o que aconteceu dentro dessa expansão colonial? Na página 327 também, a gente encontra a colonização grega a partir do século 8 a.C. Então, vocês vão ver como é que a Grécia estava colonizada, né? Quais eram os povos que faziam parte lá da Grécia Antiga, ok? Então, vocês vão lá, leem da página 324, faz a leitura da página 324 até a página 327. Nós vamos iniciar, não é? Como eu disse, a lição 5 sobre a Grécia. É um assunto extenso, mas um assunto bem gostoso de aprender, que vocês vão ver coisas que vocês já ouviram falar em filmes, em livros, e vocês vão encontrar por aqui agora e saber de onde é que veio, como que foi formado, como que aconteceu, tá certo? Então, como atividade, vocês vão produzir, tá certo? Vocês vão ler e vocês vão fazer 7 questões. Vocês vão fazer 7 questões relacionadas a tudo aquilo que vocês leram nessas páginas, tá certo? Da página 324 até a 327. Prestem bem atenção. Eu vou dar uma dica quando vocês forem elaborar uma questão. Assim que você elaborar a questão, você vai ler a questão.
Se você não soubesse de onde você tinha tirado a questão, será que você conseguiria responder? Será que você conseguiria entender o que a questão está falando, está pedindo? Certo? Então você cria uma questão e depois você vai ler a questão para ver se você entenderia a questão se não fosse você que tivesse criado ela, tá bom? Então olha só, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo rapidinho. Os gregos viveram na extremidade sul da Península Balcânica. Onde os gregos viveram na Grécia Antiga, ou então no início da colonização da Grécia, onde os gregos viveram? Na Península Balcânica. Então, dessa frase eu já posso tirar uma pergunta, certo? Então, os gregos viveram na extremidade sul da Península Balcânica e sua cultura se desenvolveu a partir da fusão das diversas populações, da junção das diversas populações que lá se estabeleceram nos últimos 4.000 anos, certo? Então, você pode também buscar dessa pequena informação, já tirar outra pergunta, né? Como se desenvolveu a cultura grega, da fusão das diversas populações que lá se estabeleceram nos últimos 4.000 anos. Eu já sei a pergunta e sei a resposta. Minha pergunta precisa começar com letra maiúscula, precisa ter coerência. A pessoa que vai ler a pergunta, no caso vocês mesmos, né? Mas se eu fosse perguntar isso para alguém, será que a pessoa iria entender o que eu estou perguntando? Tá? Pensa bem nessa questão. Então, os gregos viveram na extremidade sul da Península Balcânica. Onde viveram os gregos? Onde eles viviam? Na extremidade sul da Península Balcânica. Uma pergunta ou resposta. E sua cultura se desenvolveu a partir da fusão das diversas populações que lá se estabeleceram nos últimos 4.000 anos. Como se desenvolveu a cultura grega? Já tem 2 perguntas, já com 2 respostas, tá? Já estou adiantando e ajudando bem vocês. Então, vocês vão criar 7 perguntas com as respostas, tá certo? Não criem perguntas com respostas pequenas. Por quê? Quanto mais longa a resposta, ou o enunciado, ou a pergunta, você vai ter a chance de ler mais sobre o assunto, tá? E de trabalhar mais aquele assunto numa única questão, tá certo? Então, faz tudo com muito capricho, letra linda, e isso daí já vai servir para você estudar para a história também, ok? Beijo para vocês e até daqui a pouco.